Bom dia, crianças! Aqui é a professora Stephanie e a lição de hoje é sobre o dom da fé. É a nossa quarta lição. A Bíblia diz: Ele respondeu: Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: Arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Lucas 17:6. Vocês já viram o tamanho de uma semente de mostarda? Ela é bem pequenininha e a Bíblia diz que se a nossa fé for do tamanho dessa semente, a gente fará coisas muito grandes. Imagina se a gente buscar mais a Deus, a nossa fé for aumentando, o quanto que a gente vai poder contribuir para o reino de Deus. Na nossa revista, diz que o pastor Elinaldo Renovato fala que a fé tem 3 tipos diferentes: a fé como dom, salvífica e fruto do Espírito. E para cada um nós temos um versículo. A fé como dom, em Romanos 10:17, diz que, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé salvífica, que é quando a gente se converte a Jesus Cristo, aceita Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. E como fruto do Espírito, em Gálatas 5:22, que vocês já conhecem, diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A fé como dom é o que a gente vai focar hoje. Ela é muito especial porque não é dada por homens nem por mulheres. Ela é capacidade que o próprio Espírito Santo nos dá para realizarmos feitos sobrenaturais e para edificar a igreja, despertando a fé e confiança em outros membros da comunidade. Ela é a manifestação do Espírito Santo na igreja. A parte 1 da nossa lição diz que a fé é uma convicção de que agora tudo é possível. E lá em Marcos 9:23 diz que: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Mesmo quando se trata de ressuscitar mortos, assim como Jesus fez com Lázaro, que estava morto há 4 dias. Então, realmente, tudo é possível ao que crê. E a história dele está em João 11, do 40 a 44. Agora eu vou falar para vocês uma situação, gente. Imagina um mar muito agitado, fazendo com que as ondas joguem uma embarcação frágil de um lado para o outro. Imagina um pavor que está tomando conta de todas aquelas pessoas dentro do barco. E muitas nem sabem nadar. Como não se desesperar diante de uma situação? E essa situação aconteceu de verdade. Ocorreu com o apóstolo Paulo. Mas sabe, crianças, o que aconteceu nessa situação? Paulo, com o dom da fé, ele disse em Atos 27:22: Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente um navio. E então, através da fé, ele consegue encorajar as pessoas. Então, como é possível ter uma fé inabalável em momentos tão críticos? Como contagiar outras pessoas com essa mesma fé? Ela é um dom, ela é dada pelo Espírito Santo, assim como diz lá em 1 Coríntios 12:9. A Bíblia ela responde essa pergunta. É através desse dom da fé. Tudo é possível para quem tem fé, afirmou Jesus para um pai que estava desesperado com o sofrimento de seu filhinho. Estava lá em Marcos 9:23-24. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Essa fé que torna tudo parecer possível é o que nos faz olhar a vida com esperança
e também contagiar outras pessoas, outros amiguinhos, a seguirem pelo mesmo caminho santo. Mesmo quando tudo parecer fracassar, a fé nos leva a ter a certeza de que receberemos o que nós esperamos, assim como diz em Hebreus 1:1. A parte 2 da nossa lição é orando com uma fé sobrenatural. Em Tiago 5,15 diz assim: essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Dessa forma, o nosso irmão Tiago, ele destaca a oração da fé, cooperando com a cura das pessoas. E com essa declaração, ele destaca que a qualidade fundamental de uma oração eficaz é a fé. E não somente palavras bonitas, orações longas, mas realmente uma oração com fé. E observando isso, a gente pode refletir: será que a gente está orando com fé? Será que nós cremos na ação sobrenatural de Deus quando oramos? Agora eu vou contar uma história para vocês entenderem. Um homem muito habilidoso, ele estendeu uma corda e ela atravessava um penhasco muito alto. E ele falava, ele afirmava que passariam de um lado para o outro através dessa corda. Só que antes de atravessar, ele perguntou o seguinte: quem tem fé que eu possa atravessar de um lado para o outro, hein? Todas as pessoas levantaram as mãos em sinal positivo. Cada uma falava para a outra: é claro que ele vai conseguir. Olha como ele tá confiante. Eu tenho certeza que ele vai conseguir passar do outro lado. Só que ele fez uma segunda pergunta: quem quer vir em cima dos meus ombros e passar comigo? Vixe, nesse momento, todo mundo olhou um pro lado pro outro. Eu não vou não, você vai? Ixi, não sou doido. E se eu cair, nós dois cair dali. Então, aquele grupo, gente, demonstrou ter uma fé comum, que não gera confiança. Eles acreditavam sim que o homem passaria, mas eles não confiavam o bastante para irem juntos. É como se fosse assim na nossa vida. A gente crê que Jesus pode curar e fazer tudo. Tudo é possível para quem crê. Eu creio que Jesus ressuscita mortos. Está até escrito na Bíblia o que aconteceu com ele, o que ele fez. Coisas maravilhosas. Mas eu tô doente ou alguém da minha família tá doente. Eu não sei se Jesus pode curar. Eu creio que ele pode, mas será que ele vai fazer isso na minha vida? Você crê que Deus pode fazer na vida das outras pessoas, mas não crê na sua própria vida que Deus pode fazer. Isso é uma fé comum e não uma fé sobrenatural, não uma verdadeira fé. Então confiem em Jesus. Na nossa caminhada, a gente vai se deparar com muitos obstáculos que a gente vai precisar confiar em Deus. E a oração da fé é aquela que gera em nosso coração e no coração das pessoas à nossa volta uma confiança na ação sobrenatural de Deus. E somente assim é que a gente vai poder experimentar verdadeiros milagres na nossa vida. E alguns versículos sobre oração e fé diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6,18. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, assim como diz em Romanos 12:12. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18:1. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Colossenses 4:2. Orar sem cessar não é repetir sem cessar. Aqueles versículos, eles tinham isso em comum, que é pra gente sempre estar orando. Só que não é repetir sempre. A gente ora para comer, para dormir, para acordar, para sair de casa, para entrar em casa. Então, cada oração é como se fosse uma conversa com Jesus, que deve ser o seu melhor amigo. A parte 3 da nossa revista diz: realizando coisas extraordinárias. Quem é que não gostaria de ter poderes especiais?
poder realizar feitos extraordinários, vencer batalhas, cumprir missão impossível. Mas você sabia que a Bíblia está repleta de heróis? Só que diferente dos heróis do cinema, os heróis da Bíblia são formados por gente comum, como eu e você. Em Tiago 5,17 fala a história de Elias. Ele era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Olha que coisa maravilhosa pela fé que ele tinha. Olha a coisa extraordinária que ele realizou. E lá em Hebreus 11:12 a gente também vê os heróis da fé, que aqui eu vou falar para vocês alguns deles. Abel, que foi irmão de Caim, e Deus aceitou o sacrifício dele. Enoque, ele foi arrebatado. Deus ele levou Enoque junto com ele antes dele morrer. Olha só. Noé, esse eu sei que vocês conhecem a história, hein? Abraão e Sara, Isaac, e olha o que diz aqui no versículo. Ele abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Ele tinha fé sobre o futuro deles, em Hebreus 11:20. Jacó, José do Egito, Moisés, Raabe. Olha só, a gente tem heróis homens e heroínas mulheres. Raabe, ela escondeu os espiões e não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Em Hebreus 11:31 fala sobre ela. Olha que legal, meninas. E Jesus, claro. Olha o que diz, gente, em Hebreus 12:2. Lê comigo. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Digo-lhes a verdade, aquele que crer em mim fará também obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. João 14:12. Querido pré-adolescente, esse mesmo poder também pode agir na sua vida hoje. Deus tem o dom da fé para distribuir para todos aqueles que pedirem, a fim de possibilitar a realização de feitos extraordinários, assim como está na Bíblia. O próprio Jesus disse que se tivermos fé nele, poderemos realizar os mesmos feitos ou até maiores do que ele realizou, assim como a gente acabou de ler em João 14:12. Então, Deus tem vários dons para nos entregar, cada um diferente do outro, cada um para cada pessoa. E se você gostou dessa lição, achou incrível esse dom da fé, que é muito importante, todos nós devemos ter fé, ore a Deus pedindo isso. Amém?